La Casa de Papel é a nova série criminal da Netflix que vem chamando a atenção em 2018, apesar de ter sido lançada no final de 2017. A gente já fez um vídeo sobre a série, mas sempre é bom saber um pouco mais das curiosidades daquilo que a gente gosta. Então se você já assistiu e curtiu A Casa de Papel, sejam bem-vindos ao vídeo que mostrará 10 curiosidades sobre a série. A série foi produzida pelo canal Antena 3 da Espanha e os direitos de distribuição foram comprados pela Netflix. A série entrou no catálogo do serviço de streaming no dia 1º de julho de 2017 lá na Espanha, mas a Netflix resolveu reeditar os 9 primeiros episódios para transformar em 13 episódios que foram chamados de primeira parte. Essa primeira parte é a que está em exibição no catálogo atualmente. Os outros 6 episódios restantes também estão passando por esse processo de edição e vão ser a segunda parte, que ficará disponível no Brasil a partir do dia 6 de abril de 2018. O nome original da série seria Los Desahuciados, que pode ser traduzido como Os Desenganados. Isso porque originalmente todos os personagens, todos os assaltantes que estariam envolvidos ali no sequestro do banco teriam alguma doença terminal, e seria justamente isso que faria com que eles se unissem e começassem a planejar esse grande roubo na Casa da Moeda. Antes de ser filmado, o roteiro do primeiro episódio passou por mais de 52 versões. Para que o roubo fosse perfeito e não ficasse nenhuma ponta solta no roteiro, o primeiro episódio era crucial para apresentar todos os personagens e mostrar os elementos que iriam acompanhar a série inteira. Então por isso, ele teve que ser revisado minuciosamente, passou aí por mais de 52 versões até que chegasse na versão final, que foi a que foi gravada no primeiro episódio. O professor tem uma mania de ficar arrumando o óculos dele toda hora, então primeiro ele coloca o polegar e depois ele empurra o óculos com o dedo indicador. Esse tique já estava incluído no roteiro, mas foi executado de maneira brilhante pelo ator Álvaro Morte, que já admitiu que o papel do professor é um dos favoritos de toda a sua carreira. O visual da Tóquio foi inspirado na Matilda. Calma, que não é aquele filme da Matilda não, com a menininha que tem superpoderes lá, que tem poderes mágicos. Na verdade, nós estamos falando da personagem da Natalie Portman no filme O Profissional, dirigido por Luc Besson. Tanto o visual, quanto as roupas, o corte de cabelo e até mesmo um pouco da personalidade da Tóquio foram inspiradas nessa personagem desse filme sensacional. O exterior da Casa da Moeda, que é mostrado na série, na verdade é o prédio do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, uma instituição voltada para pesquisa na área de ciência e tecnologia. A equipe de produção da série entrou em contato com a Casa da Moeda da Espanha para realizar as gravações lá, mas a instituição não liberou as gravações. Depois eles até pensaram em mudar o roteiro para um assalto no Banco Central, também entraram em contato com o Banco Central, que também não autorizou as gravações. Então eles usaram o exterior do Conselho Superior de Investigações Científicas para ser a parte de fora do prédio, e o interior foi gravado dentro de um estúdio mesmo. As máquinas de produção de dinheiro não são de verdade. Logicamente, para você ter uma máquina de produção de dinheiro, você precisa ter uma casa de moeda, você precisa ser um órgão governamental, e como eles não conseguiram a autorização desses órgãos para gravar lá dentro, eles não iam conseguir as máquinas para fazer todas aquelas cenas em que eles estavam produzindo dinheiro. Então essas cenas de produção de dinheiro foram gravadas na redação do jornal ABC, um dos jornais mais tradicionais da Espanha, e logicamente todo o dinheiro na verdade foi impresso em papel jornal. Os nomes das cidades na verdade ditam coisas que já faziam parte do planejamento do professor. Então os assaltantes têm nome de cidades como Denver, Tóquio, Rio, até mesmo os planos também são designados assim, como o plano Valência, que eles colocam em ação depois que a Mônica ainda está viva, e o próprio bar que chama Hanoi. Então assim, o bar não era do professor, não teve nada a ver com o que o professor planejou, mas ele já tinha planejado que ele ia ter umas saídas esporádicas para o bar. Talvez até mesmo para despistar a polícia, caso em algum momento ele fosse associado com o crime e falar, pô, é um cara que está sempre ali no bar. Então o bar chama Hanoi, que é a capital do Vietnã, e ele já estava incluído nos planos do professor. Berlim e o professor são irmãos. Em diversos momentos da série fica aquele sentimento de que tem algo mais entre os personagens, e na verdade eles são irmãos. Isso é algo que não é mostrado na série, mas que os atores decidiram criar esse laço entre eles para que eles conseguissem construir melhor os seus personagens. Eles falaram essa ideia para os roteiristas e eles acharam interessante colocar alguns pontos ali que mostrasse que os personagens de fato são irmãos. Então o que aconteceu na verdade é que o pai dos dois teve uma primeira família, como a família do Berlim, ele abandonou essa família, conheceu a
a mãe do professor, criou uma nova família até que ele morreu. Depois da morte do pai deles, o Berlim apareceu pro professor e falou: olha, eu sou seu irmão, eles se conheceram, construíram seus laços, até que o professor descobriu a doença do Berlim. E o fato dos dois falarem russo é porque os dois viajaram para a Rússia atrás de um tratamento experimental para miopatia do Berlim. Então foi lá que eles aprenderam a falar russo e diversas vezes eles se comunicam em russo em alguns momentos ali. O Berlim fala com os primos, o professor fala com o cara do ferro velho, então tem essas situações que vão ajudando a gente a entender um pouco mais do plano de fundo desses dois personagens, que são alguns dos mais interessantes dentro da série. E a última curiosidade é um pouco de spoiler. Se você viu até aqui, provavelmente você já assistiu a série, mas também tem um pouquinho de spoiler dos episódios seguintes, da segunda parte que não foi mostrada ainda na Netflix. Então não é coisa que vai te entregar muito da história, mas nós vamos falar os nomes verdadeiros de todos os assaltantes. Você conseguiu pegar o nome verdadeiro de todos os assaltantes? Provavelmente não, porque alguns ainda seriam revelados nessa segunda parte, mas para você que tá aí morrendo de ansiedade, e uma simples curiosidade, aqui vão o nome de todos os assaltantes. A Tóquio e o Ryu foram revelados logo lá no começo, quando eles vacilam com a Alison Parker, ela tá mexendo no celular, e eles acabam descobrindo a identidade do Ryu e, consequentemente, a da Tóquio. Eles são a Silene Oliveira e a Aníbal Cortez. Depois disso, o próximo a ter sua identidade revelada foi o Berlim, que ordenou a execução da Mônica e, como punição pelo professor, teve a sua identidade revelada pra mídia. O nome verdadeiro dele é Andrés de Fonollosa. Como o Berlim e o professor já se conheciam, em alguns momentos o Berlim chama o professor pelo nome verdadeiro dele, que é Sergio Marquina. O Moscou e o Denver se chamam Agustin e Daniel Ramos. Eles mesmos revelam seus nomes durante o assalto. O Helsinki e o Oslo se chamam pelos nomes quando eles estão falando em russo. O Helsinki se chama Yashin Dawayev e o Oslo se chama Dmitry Mostovoy. Já Nairobi foi a única que não teve o seu nome revelado durante a série, mas ele é mostrado nos créditos finais do último episódio, que é Agatha Jimenez. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade da Legião dos Heróis. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Conselho Superior de não sei o que. Conselho Superior de Investigações Científicas. É fácil, CSIS. Conselho Superior de Investigações Científicas. Conselho Superior de Instituição e Superior Ciência. É fácil. Conselho Superior de Investigações Científicas.